As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre a aplicação dos estudos de futuros nas empresas. E aqui é importante falar, a gente não tem a pretensão de prever o futuro, mas sim a compreensão de que é possível observar sinais de mudança e padrões de comportamento hoje para construir cenários possíveis sobre o amanhã. E quem acompanha o Lab sabe que isso é um ponto central do nosso trabalho. Não à toa, todo ano a gente organiza o Festival Futuros Possíveis, um dos principais eventos da Casa Firjan que tem como objetivo refletir e provocar sobre o futuro das empresas, da sociedade e das pessoas a partir dos sinais fracos de mudança. Ou seja, tendências que podem ser vistas hoje e seus possíveis desdobramentos em um horizonte de tempo mais longo. Esse ano o festival está indo para a sua 5ª edição nos dias 25 e 26 de novembro, já anota aí na agenda. E um dos temas que a gente vai abordar é sobre a aplicação de pensamento de futuros nas empresas brasileiras para gerar insights e criar novos produtos e serviços. Quem vai falar sobre isso tanto no festival como agora aqui com a gente, dando uma prévia de uma das discussões do evento, é o futurista e estrategista de negócios Demetrio Teodorov. Ele já foi executivo de empresas como Alelo, Riachuelo e BRF, onde desenvolveu processos de inovação sempre com esse olhar aguçado para os futuros possíveis de cada um desses mercados. Também tem formação em importantes instituições como Harvard, Singularity e Disney Institute, voltadas para análise de tendências, estratégias de disrupção e transformação digital. Mas antes da gente começar a nossa conversa com ele, um aviso rápido para você. Esse ano, o Festival Futuros Possíveis vai ser online e gratuito, com exceção apenas de algumas oficinas. E para conferir a programação completa do evento e se inscrever também, basta acessar o link disponível aqui na sinopse. Em tempo, não deixa também de seguir ou favoritar esse podcast no seu streaming preferido para ficar por dentro de todos os novos episódios. E se gostar da nossa conversa, ajuda muito se puder avaliar com 5 estrelas ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos lá para a nossa conversa. Demetrio, tudo bem? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Oba, Yuri, super obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês para falar sobre futuro, que é algo que eu estudo há mais de 10 anos e ajudando pessoas, empresas, startups e organismos a trazer o futuro para o presente de maneira objetiva, assertiva e com impacto, né, social. Muito bacana, Demetrio. Eu queria começar então já falando sobre isso mesmo, né? Qual foi a importância dos estudos de futuros no seu trabalho, nas empresas por onde você passou? Eu já citei algumas grandes aqui, né? E como que você incorporou esses conhecimentos nas suas atividades? Olha, o estudo de futuro acaba sendo um super alimento para a construção, né, o reforço da estratégia corporativa, né? As empresas estruturadas, né, mantêm sua estratégia e renovam a cada tempo. O estudo de futuro traz um olhar de novas possibilidades, novos produtos, possibilidades muito interessantes dentro e fora do core da empresa. Eu gosto muito de colocar alguns exemplos, né? A gente vive um movimento em que o futuro é muito romanceado, né? A gente acha que o Vale do Silício vai salvar o mundo e carro voador vai estar aí na nossa porta daqui pouco tempo. E, na verdade, quando a gente começa a olhar, né, os estudos que foram feitos lá atrás, tem um escritor que já tinha o seu olhar, né, de futuro, que é o Arthur C. Clarke. Quem assistiu 2001, Odisseia do Espaço, sabe que o cara ali, né, ele fez um olhar muito para frente do futuro e é muito bacana. Tem vários vídeos dele no YouTube, principalmente alguns de 70, que vão de 1974 até 76, e você vê ele escrevendo o futuro, o nosso presente, né, e lá era um futuro distópico, né. Ele fala lá em 76 sobre compra de ingresso por computador, home office, né, coisas para a gente, né, usuais, né, que lá atrás era um futuro, né, desenhado. Então é muito interessante porque as empresas começam a ir atrás, né, dessas possibilidades e expandir seus horizontes, né? E
E quando você pensa em futuro, em estratégia, hoje em dia não dá para pensar em humano no centro, né? E a minha capacitação, né, indo para o MIT e para a Disney, foi para inovar, né, utilizando tecnologia e comportamento. Algo que aí começa a criar, a gente começa intuitivamente a criar frames de aceleração, né, de hipóteses futuras. Legal você citar o Arthur C. Clarke, e aí é até interessante, assim, como que você acha que ele conseguiu prever essas coisas que você falou, né? Que tipo de coisas, ferramentas, ou enfim, qual foi a visão diferenciada que ele teve que as outras pessoas da época dele não tinham para ele conseguir conceber esse futuro e até pensando num hoje, assim, como que a gente pode também trazer isso para o nosso dia a dia numa corporação, numa empresa, numa pequena e média empresa? O Arthur era uma pessoa assim, incomodada, né? Você pesquisa o legado dele, você vê que ele sempre tem um questionamento, né, do humano, né, se relacionando com um futuro possível. Então, para mim, não só ele, como todo profissional que pensa em futuro, tem um incômodo, né, e aquela história de você usar os sinais fracos de futuro, né, as tecnologias emergentes, os comportamentos sutis, né, e aí você começa a desenhar, né, essas novas possibilidades, né? Então, esse incômodo positivo, para mim, é o alimento que faz a gente começar a entender novas possibilidades de futuro, né? E é muito interessante que cada profissional hoje eu vejo, né, dos meus colegas, eles começam a navegar por horizontes diferenciados, né? Então, eu tenho amigos que estudam o futuro da educação, outros que estudam o futuro do varejo. Então, a gente começa a entender, né, que tem essas quebras aí de estudo de futuro estratégico no final do dia, né? Bacana. E trazendo para a sua experiência, Demétrio, me fala aí alguns resultados que você conseguiu a partir disso. Assim, conta um pouquinho da sua experiência nessas empresas e como é que tipo de resultados que você conseguiu mesmo ter a partir dessa aplicação dos estudos de futuros. Primeiro, quando você chega numa empresa e que tem estratégia, uma área de estratégia, tem sua estratégia consolidada e ela não tem estudo de futuro, você tem que trabalhar com a cultura corporativa para aquilo deixar de ser um estudo de adivinhação para ser um estudo de conjunto de hipóteses, conhecimentos e intuição, que é diferente, né? Então, depois que faz esse trabalho, você deriva da estratégia aonde você quer chegar e divide em horizontes. Geralmente tem aquela empresa que tem aquele apetite em trazer o futuro para o presente já no horizonte 1. Né? Isso demanda muito investimento, né? Um alto apetite a risco. Né? Agora tem empresas que preferem deixar para um horizonte 2 e 3. Então isso é muito interessante, porque você tem tempo para estudar. Se você usa uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento, você ajuda a desenvolver e faz parte daquela exponencialização. Então, para mim, um dos resultados que eu tive que foram muito bacanas foi falar de futuro em horizontes 3, que foi sobre chip intramuscular. O horizonte 3, a gente está falando mais ou menos quanto tempo? Aí, num elástico de no mínimo 5 anos. Legal. Né? Porque você matura a ideia, faz prova de conceito, vê se tem uma aderência real com o comportamento, né? Por que eu falo comportamento, né? Porque às vezes a gente desenvolve um asset de inovação e ele não está pronto para entrar para uma cadeia de valor de consumo, né? Então, o chip intramuscular, né, para substituir o cartão, né, de crédito ou de débito, ou um call to action para a nuvem. Em Riachuelo, trabalhando bastante com comportamento ESG versus o usuário, e em BRF olhando, né, carne cultivada e novos formatos de alimentos, então como, né, alimentos em cápsulas, hambúrguer em cápsulas. Então, assim, na verdade, Yuri, você começar a pegar um sinal fraco, né, de uma tendência, e essa tendência ela pode estar alavancada por um comportamento específico ou por alguma tecnologia e tentar encaixar, né, no seu modelo de negócio, ou se não for tão acoplado, você assumir que é uma spin-off do seu negócio, e aquilo pode ser, né, a fase 2 do seu business ali, né, do seu negócio a longo prazo, né? Então tem sempre esse olhar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse case do chip, que eu acho bem interessante. É um chip
subcutâneo, né, que você injeta, implanta dentro da sua pele para você poder fazer pagamentos a partir daquela tecnologia de aproximação de qualquer cartão de crédito, quase qualquer cartão de crédito hoje em dia, né? Como é que vocês chegaram nessa solução? Qual foi o papel dos estudos de futuro aí? Até já podendo falar um pouquinho aqui de metodologias, de ferramentas, que tipo de coisas que você utilizou para poder chegar nessa solução e implementar? Tá, então vou responder de trás para frente. Então, Vamos a lá. metodologia que nós utilizamos, né, que eu geralmente me acompanha, né, e eu vou refinando e melhorando, são radares, né? Então, depende da indústria que eu crio um radar de comportamento dentro daquela indústria ou de indústrias próximas, comportamento de consumo, comportamento de movimento ali da indústria, se está fazendo muita aquisição, se não está. Então, comportamento de consumo, né, qual que é a relação do humano, né, com aquele asset. Aí cascateio um segundo momento por um outro radar de tecnologia, e aí tecnologia pura mesmo. Qual que é a tecnologia pronta para ser usada agora em 2024 ou até 2030? E a partir daí, né, eu vou colocando esses radares, né, um sobre o outro, sobre camadas, eu consigo entender como que eu saio, né, qual que é uma solução de futuro proposta para um desafio. E como que você faz esses radares? Esses radares geralmente são coletâneas de outros grupos de informação. Então, o Gartner tem o Hypercycle, é um super lugar para buscar tecnologia. A ToryWorks também tem, que é uma consultoria também de tecnologia, também tem alguns radares. Aí radar de comportamento que geralmente empresas de UX começam a soltar e relatórios assim. Yuri, zero preconceito. O legal é pegar os reportes que tem de mercado e você filtrar pela indústria que você está trabalhando naquele momento, desenvolvendo a estratégia, e você consegue ter um filtro ali de uma documentação bem coerente. Em alguns movimentos, né, corporativos, eu tinha uma pessoa específica que ficava criando esses relatórios, né, a cada mês ou a cada bimestre, depende do recorte, para servir, né, de alimento corporativo, não só, né, para a área de estratégia e de inovação, mas também para as outras áreas, né? Então ficou aí recorrente. E a chegada, né, de uma escolha de uma prototipação de algo disruptivo, que tivesse um olhar ali de H3 como chip, veio de uma meditação o quê? Né, de reduzir. A gente já tinha passado por um projeto de paperless, né, tirando papel das áreas, né, corporativas e com assinatura digital, isso lá em 2016, 2017, e a gente sentiu uma necessidade de fazer isso para fora. E como que isso se denotaria para fora? Né? Quando você olha, sua carteira tem no mínimo 3 cartões, né? E mais, cada cartão você imprime em plástico. A entrega dele você queima carbono, né? E se a pessoa não tiver espaço no celular para baixar o aplicativo, para ativar o cartão, ela tem que fazer uma ligação para um 0800. Então, olhando toda essa cadeia de valor da relação cartão e humano, a gente viu que poderia ter uma possibilidade, né, de distribuir um chip ali no futuro, sabendo que algumas cidades da Europa, como Oslo, já estava com esse lugar já desse teste de maneira pública. A gente fez um depara desse teste e começamos a fazer teste interno, né, com cartões, né, que tinham um call to action do chip, né, então chamavam para uma nuvem, e foi muito interessante, porque a gente começou a desdobrar também que essa possibilidade poderia ser para a saúde. O que isso seria no final do dia, né? Eu fui atropelado, dentro das unidades, né, de socorro, tinha um leitor que saberia meu nome, meu tipo sanguíneo, para onde eu teria que ir e tudo mais, né? Então, só que é um tipo de prova de conceito que tem que mudar todo um ecossistema externo, né? Em decorrência de uma mudança, né, de material. Então, ficou muito legal, por quê? Porque gerou lições aprendidas, né? Não aplicável no momento, mas gerou lições aprendidas. Um grande case é da máquina que imprime macarrão da Barilla, né? Perfeita, você cria o formato do macarrão, você consegue imprimir em qualquer tipo de insumo, mas difícil de colocar, né, no mercado como modelo de negócio, né? Então, assim, essa inovação lá do B que ainda precisa de um tempo para se maturar e levar aderência.
E tem como, né, no final lá, o celular foi há 35 anos atrás, né? A gente não sabia se dava câncer, se a massificação poderia ser possível por causa das ondas magnéticas, das ondas, né, que o celular emite e tudo mais. E hoje ele cabe na nossa vida, né, perfeitamente, né? Também no 5G, trafegando sem problemas. Então é maturidade mesmo de uma inovação. Sensacional, Demetrio. Queria que você falasse um pouquinho mais da prova de conceito, esse termo, né, que você utilizou aí para já alguns cases. Como é que você faz essa prova de conceito e o que é isso aí? Cara, a prova de conceito é o máximo porque você testa pequeno com um cliente ou com um produto real, né, uma solução, e vê se aquele asset digital ou não tem alguma aderência, né, no mercado, se tem algum ponto de melhora, se pode escalar ou não, né? Então, na verdade, é você construir pequeno, sob controle, com a licença poética de poder errar e de poder consertar, fazer pequenos ajustes em qualquer momento, né? E que o resultado daquilo que você está testando pode servir para um novo produto, um novo negócio, um produto físico, um produto digital, ou se não for isso, e der tudo errado, vira lições aprendidas, que é muito bacana. Então, quando você faz uma prova de conceito, ou uma prova, ou proof of concept, né, que são esses nomes que tem de mercado, geralmente você compra uma oportunidade. Eu vejo dessa forma, tá, Yuri? Você se dá a chance de ter outras experiências, né, dentro do mundo corporativo. E aí, o final disso pode ser comprar um contrato de uma empresa que fez a prova de conceito, ou você comprar a própria empresa, ou você criar um fundo de investimento e investir. Então, na verdade, é você abrir uma porta no futuro e ver se aquele futuro que você está testando no presente é aderente na sua vida corporativa, na sua empresa. É isso. Maravilhoso. É tipo um MVP, um mínimo produto viável. Total. Legal. Vamos falar sobre outro case. Você citou aí o da BRF, né? Trabalhando aí com a carne reproduzida em laboratório, né? Via célula. Como é que foi esse case? Esse case veio de uma preocupação de ESG, uma preocupação, né, de mundo. A gente sabe que a cadeia do boi hoje ela tem várias questões negativas, né, em toda a sua cadeia de valor, né, e o boi demora hoje, do pasto até a nossa mesa, 4 anos. Isso está dado, né, e outra questão, um comportamento surgindo aí cada vez mais do carnívoro, que é sustentariano, né, que gera até um duplo sentido, né? O sustentariano, quem que é esse novo sinal, né, de futuro de consumo? É o consumidor que vai comprar uma caneta ou um pedaço de alimento, o que seja, com base, né, no propósito daquilo que aquilo entrega. Tudo bem, eu vou comprar uma carne, mas será que o animal ele foi, né, tratado de maneira ok, se a embalagem é reciclado, se aquele carbono todo foi, né, recomposto, se aquela empresa não está ligada a trabalho escravo, em questões de corrupção. Então, o produto ele tem que ser 360 ok. Então, isso é um sinal forte de um futuro muito próximo, né, de pessoas com olhar nesse canal de consumo. Né? Porque se você for olhar para o mundo prático, a melhor maneira de você ser atuante é chegando, né, num lugar só, numa fonte única. Né? Então, os trabalhos, né, de recomposição de marca vêm trazendo isso. E aí, uma vontade de trazer ciência, né, para esse mercado. Então, começamos a fazer um mapeamento de startups e, por coincidência, Israel é o lugar que tem mais startups relacionadas a esse tipo, né, de carne cultivada, né, e em função, né, da geografia, e esse é um item de inovação que, quando 100% concebido, o país que for o líder dessa tecnologia vai causar mudança, né, em toda a geografia da proteína no mundo, né, porque você imagina hoje o Brasil é desse tamanho e tem um agronegócio super potente, Israel é super pequena e é o lugar que mais fomenta esse tipo, né, de tecnologia. Então você vê aí o paradoxo, né, de como isso pode ser exponencial rapidamente. Então nós chegamos na Aleph Farm, né, que tinha tecnologia UTRL mais desenvolvido. Isso tudo que eu estou falando já foi divulgado em mercado, em imprensa, então, né, não é nada secreto, sigiloso, não é sigiloso ou confidencial. E nós fizemos um acordo e um investimento
em colaborar, né, com o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil e com o pessoal de Israel. É muito interessante porque quando você trabalha, né, em puxar, né, o TRL é uma métrica criada pela NASA para nível de tecnologia. Então, quanto maior, mais maduro, menor, mais incipiente. Então, TRL, T de tatu. T de tatu, R de rato, L de laranja. Uhum. Eu sou mal de acrônimo, não vou lembrar agora, mas a gente pode googar que traz na certa. Technology então, assim, Readiness Level, nível de a preparação da tecnologia, né? Tecnologia, exatamente. Uhum. Então, esse era um KPI que a nossa área sempre ia ajudar. Então, assim, chega um momento que você começa, né, como apoiador desse tipo de inovação, a trazer outros players para ajudar que aquela inovação se alavanque globalmente, né? Então, foi muito interessante ver que de uma startup, a gente precisou de outras startups, como startup de energia, porque é uma questão que utiliza muita energia, então isso pode ser um detrator dessa inovação, que tem um viés de ESG muito forte. O que isso significa? Ele não fere a natureza e demora de 0 a 2 anos para estar na nossa mesa, a mesma quantidade do boi, né? Então, brilha os olhos, mas ainda hoje é uma tecnologia invisionada. A gente acredita, eu hoje, né, falando como agora especialista de inovação e de futuro, eu acredito que essa tecnologia vai estar disponível daqui 5 anos no mínimo, porque ainda tem questões de consistência e de sabor a serem desrompidas ainda. Sim. Né? E fora que, assim, nesse primeiro momento, que eu não consigo te precisar 5 anos, ele vai ser processado. Então, ele vai ser o item do molho à bolonhesa, ele vai ser um blend com um hambúrguer vegano, ou um blend com uma carne clássica, porque hoje a tecnologia para impressão de bife, ela não está 100% concluída. Então, a gente tem várias questões nesse lugar. E outra coisa que eu quero reforçar aqui, quando você trabalha com inovação com um olhar muito distante, é muito legal trazer o regulador para perto. Né? Isso foi uma lição aprendidas desde a Alelo, trabalhando com inovação, com o Ministério do Trabalho e com o Banco Central. E com carne cultivada não foi diferente, trabalhando com Anvisa e com MAPA, fazendo com que os organismos governamentais consigam ajudar a gente a colocar, né, a criar leis, a deixar até a comunicação, né, organizada com o consumidor. No final do dia, a inovação com ciência é muito interessante porque também tem uma parte de comunicação. Você tem que comunicar, né, dentro e fora da companhia como está acontecendo com aquela tecnologia. Porque se ela chegar, independente se 1 ano ou 5, a gente já tem a cultura estabelecida desse novo produto que está chegando. Perfeito. Então, assim, é igual o Nespresso, né? A gente começa a ter a cultura de fazer o café em casa, da máquina de sorvete, e aí vai, né? Sensacional, Demetrio. Deixa eu até lembrar para o pessoal que está ouvindo que eu gravei um episódio no número 13 aqui desse podcast com a Camille Lau, que é diretora da JBS, e o Gus Guadagnini, que é diretor da The Good Food Institute, a principal instituição aí de fomento para soluções desse mercado de proteína alternativa e reproduzida também em laboratório de carne, né, celular, a partir da célula do animal. Vale muito a pena quem tiver interesse nesse tema. O episódio ficou bem completo, a gente falou sobre como funciona a tecnologia, perspectivas para o mercado, enfim, e é bem interessante ouvir um pouco da sua complementação também, Demetrio, do lugar mais de trás, né, da pessoa que estava ali olhando isso de forma estratégica, bem interessante. Vou mudar um pouquinho de assunto aqui. A Unesco define a alfabetização de futuro como uma competência-chave para o século XXI, e aqui até vale fazer um parêntese, né? Um dos principais pesquisadores de estudos do futuro da Unesco, o Sohail Inayatullah, vai estar também no Festival Futuros Possíveis desse ano. E aí, Demetrio, minha pergunta para você é a seguinte: qual o nível de maturidade que você enxerga nas empresas brasileiras hoje nesse sentido? Olha, é um estudo que eu também acabei de fazer, que eu agora em setembro eu ativei, que é olhar o futuro da inovação. E como que a gente, dessas ferramentas, né? Quais são as ferramentas para a gente inovar? Cada impacto global ou momento, a gente recebe sinais, né, que esse formato precisa ser recomposto e melhorado, né? Lá em 2010, todo mundo fazendo prova de conceito, com startup, tentando medir essa história. Aí, quando foi 2015, a gente começou a entender que não era só fazer uma prova, né, do produto, mas sim investindo para ajudar a startup
a melhorar aquele produto ou até ser um produto fora do core que aquela empresa, né, fosse adquirir ali com um CVC. A gente viu também alguns momentos de corporate venture builder em que as empresas começaram a construir empresas fora do core, né, com o seu público, com seus próprios colaboradores, né, pegando a cultura depois, né, criando spin-offs. E agora eu vejo muito claro que de 2020 para cá, em função de impacto de ODS, né, de questões de impacto global socioambiental, futuros voláteis que a gente está vivendo em questões, né, de diversidade, eu vejo que as empresas, mesmo aquelas que não têm os seus impactos acordados com a ONU, estão começando a trabalhar com inovação sobre o filtro das ODS, né? Uhum. Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, empresas, áreas de inovação, elas têm esse respiro, esse olhar. Lá atrás, a galera de inovação falou de diversidade intensamente, e foi um dos combustíveis para a gente drivar a inovação de maneira corporativa. Uhum. Né? E hoje, né, e por quê? Para você criar produtos, experiências com olhares de culturas diferenciadas. Né? E hoje, quando você fala, né, do olhar via ODS, as áreas de inovação estão começando a criar projetos que embasem um dos objetivos. Isso está sendo muito bacana. Por N tentáculos, porque você começa a criar uma cultura, né, do apoio, né, das empresas na sociedade, né, de alguma forma, você começa a ativar o ecossistema de inovação social, e por um outro lado, as empresas começam a criar, né, essa inteligência, né, colaborativa e corporativa, de que o lucro ele tem que ser distribuído direta e indiretamente para a sociedade, porque a gente está vivendo um momento que pode não ter um retorno muito fácil. Isso eu estou falando de questões socioambientais clássicas. Sim. Né? Então, assim, eu vejo hoje empresas trabalhando paperless de uma maneira muito mais efetiva na sua estratégia, ela trabalhando ações de impacto na sua comunidade, muito mais efetividade. Então, assim, e usando startups para mudar isso, né? E isso não só áreas, né, de sustentabilidade ou diversidade, áreas de tecnologia, hoje colocando um carimbo de uma ou duas ODS em projetos, mesmo que só tenha uma entrega digital. Né? Então, para mim, o futuro, pelo que eu tenho observado e desenhado aí dos sinais, é que os projetos de inovação eles vão ter não só a pegada de diversidade, como já tem hoje garantida, mas uma pegada muito forte de acesso ao impacto socioambiental. Você acha que essa questão dos ODS, né, que você usou aí como exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são fomentadores da alfabetização de futuro nas empresas? Tenho certeza, por aí? Tenho certeza, uhum. certeza. É um filtro muito usual hoje no ambiente de inovação. Se fala sobre ODS, então eu vejo que não só essa ODS de educação, mas todas as outras 16, né, são 17, mas as outras vão ser protagonistas dentro das empresas. Uhum. O consumidor ele vai solicitar esse posicionamento. E aí não só a área de inovação, mas todas as áreas vão começar a ter esse mindset de construção via filtro de ODS. Bom, vou entregar esse produto para o mercado, mas qual ODS esse produto vai trazer de impacto positivo? Né? Qual produto, o que esse produto vai trazer de impacto positivo via essa ODS? Esse mindset vai estar muito mais desenvolvido na cabeça dos executivos, dos inovadores, dos caras que desenvolvem produtos. Legal, mas de um modo geral, você acha que a gente já está então num estado de maturidade bacana em termos de esse mindset, né, esse pensamento de estudos futuros, a importância da alfabetização de futuros? Você acha que a gente ainda está um pouquinho para trás? E se sim, o que falta para a gente chegar lá? Eu acho que a gente está um pouco para trás. O que falta para a gente chegar lá na frente é falar, sabe? É começar a colocar essa cultura. Né? Eu vejo que tem empresas que ainda estão começando a se entender nessa maturidade desses impactos. Né? Eu acho que falta a gente falar e falta os executivos se comprometerem com esses propósitos. Né? Entregar uma tecnologia de ponta está dado,
mas o que mais a gente tem que entregar, né? Perfeito. Então, falta uma conscientização, uma cultura, tá? É Legal. a palavra correta, né? É uma cultura de ODS e ESG. E eu acho interessante, assim, que ao longo da nossa conversa até aqui, você até desmistificou um ponto que às vezes as pessoas meio que acham que, vou precisar de dedicar um recurso para isso, uma área específica, tem que ter uma área de, né, por exemplo, você pensa numa Embraer, que tem a Embraer X, uma área de pensar ali o futuro dos carros, mas não precisa ser necessariamente isso. Você citou ali o exemplo de que você tinha apenas uma única pessoa ali focada em fazer esse varreamento dos relatórios, e grande parte desses reportes também que você citou, inclusive a própria Casa Firjan, o Lab de Tendências, a gente faz um reporte anual também com 3 macro tendências para os próximos 2 anos, tudo gratuito, né? Você consegue ali varrer, você pode dedicar uma pessoa, não necessariamente exclusivamente, mas um período ali para ela fazer essa análise desses relatórios, compilar quais são os principais pontos. Eu acho que isso é interessante, assim, você concorda, faz sentido essa minha análise sobre o que você falou, né? Super faz sentido. Essa coletânea de informação, ela é super fácil de você conseguir, né, alavancar, exercitar e tudo mais. Mas, Yuri, eu acho que o bacana é estar sempre com um olhar de incômodo, usar essas ferramentas, esses relatórios, fazer uma análise, né, colocar junto da sua estratégia, distribuir entre os executivos, fazer um design de experiência, um design estratégico. Essa documentação, ela é muito bacana, mas ela é só, né, como eu disse lá atrás, ela é só um combustível, né, para te trazer insumos e direcional de futuro. Uhum. Legal. E aí a mensagem final, assim, para uma pequena e média empresa, então, que quer começar a implementar isso, o que você falaria? E até trazendo um pouquinho também sobre essa parte de metodologia, ferramenta, que você já falou um pouquinho antes também, mas se puder compilar tudo numa mensagem final para essas pessoas. Olha, Yuri, eu acho, assim, na minha visão, para pequenas e médias empresas, é muito legal você consumir informações sobre o futuro do seu negócio. Né? Se você tem um pequeno escritório de advocacia, tente entender como a inteligência artificial está passeando nesse lugar. Né? Se você tem uma fábrica de caneta, tente entender qual que é a tinta, né? Tenta olhar novos comportamentos. Né? Eu gosto muito, quando a gente pensa nas oportunidades para inovar, né, olhando sobre a ótica de um problema ou de uma oportunidade. E aí você divide em 4 pilares muito claros. Né? Quais são as tendências que estão acontecendo, né, no seu negócio? Quais são, né, quais são as necessidades das pessoas, né, comportamento, né? Qual é a tecnologia disponível, né, e quais são os negócios parecidos? A partir dessa ideia, você sai com algum item disruptivo. Vide aqui, um exemplo, só para encapar esse conceito, é o Uber. Né? Saiu de necessidades de pessoas que não queriam mais dirigir, né? De tendências, de novos modelos de logística. Tinha tecnologia? Tinha geolocalização, mobile, meio de pagamento e uma rede social. Poxa, criou um novo negócio que a reboque alavancou o futuro do trabalho, né? Porque a gente criou mais um tipo de trabalho com a motorista de Uber, né? Dentro de uma plataforma. E aí criou-se uma plataforma de serviço, né? Que você pode entregar documento, entregar o supermercado, então você começa. Então, o grande lance para mim, como toque final aqui para todos, é pensar nesses quatro pilares aí, que com certeza vai ser alguma ideia interessante para poder fazer uma prova de conceito e sair com um novo modelo no futuro, né, trazendo o futuro para o presente. Perfeito, Demétrio. Eu adorei esse termo que você usou também algumas vezes aqui, né? Trazer o futuro para o presente. E aí, vou seguir agora então para o momento Dica de Ouro, que é só para agradecer mesmo a sua participação, agradecer quem está ouvindo a gente até aqui. E aí, aqui eu peço as suas considerações finais. Eu acho que você já fez um apanhado legal, mas se quiser fazer, né, dar só as suas últimas palavras, e também uma dica de conteúdo, algum livro, algum documentário, alguma série, para pessoas que querem se aprofundar um pouco mais nesses temas que a gente conversou. Olha, foi super bacana estar aqui com você, falando sobre esses desenhos de futuros possíveis e metodologia. Eu acredito
que esses materiais, eles tiram a gente do lugar comum, do pensamento rápido e óbvio. A gente vive muito produto e situações requentadas do passado, né? E quando a gente começa a fazer essa ginástica mental, né, que eu comentei com você aqui nesse nosso papo, a gente começa a ter soluções mais assertivas, mais alinhadas com o mercado, com muito mais impacto, né? Então, para mim, eu acredito que a gente tem que ser incomodado positivamente, né? Se cercar de conhecimento sobre o nosso cliente, o nosso concorrente, porque inovação é conhecimento, intuição e oportunidade, né? E amarrando aqui num conteúdo, eu gostei muito de estudar sobre a Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes é uma inovadora que não deu muito certo, né? Porque não só de boas histórias vive o mundo da inovação. Né? Elizabeth Holmes, ela tem um documentário na HBO e uma série, né, no Star Plus, que fala sobre a jornada dela. Era uma pessoa que tinha uma ideia em criar um equipamento que fizesse mais de 100 exames de sangue com uma gota. Então, denota muito essa história, né, que ela passou, que não deu certo, né, sobre questões de como você inovar com simplicidade, inovar, né, de maneira correta, com compliance. Então, para mim, foi muito bacana esse conteúdo que eu trago para vocês, né? Legal. Eu assisti a série no Star Plus, muito legal. Boa, Demetrio, brigadão, cara. E para você que está ouvindo, lembrando que a gente vai compilar todas as referências citadas aqui ao longo da nossa conversa e botar tudo num link especial que você pode acessar aí através da sinopse do episódio. E lembre também que o Festival Futuros Possíveis vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, praticamente todo gratuito, só algumas oficinas que vão ser presenciais e pagas, o resto tudo online e gratuito. Se você quiser dar alguma consideração, algum comentário sobre o podcast até aqui, é só mandar um e-mail para casaferjan@ferjan.com.br com o assunto podcast. E, por fim, não deixem de seguir ou favoritar o programa no seu agregador de podcast preferido e compartilhar com amigos e amigas que possam se interessar pelo tema, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.